E esse tipo de programa, você autoriza as pessoas a pedirem ajuda. Porque hoje o que acontece? Você percebe que alguém não está bem, ou né, há algum direcionamento, quando teve uma crise de ansiedade no trabalho, quando não conseguiu mais trabalhar. Só que essa presença um do outro, ela pode vir muito antes. É no primeiro sinal de desrespeito que a gente diz, gente, vamos lembrar o nosso combinado, que aqui a gente se respeita. Não é quando alguém denuncia um assédio. Né? A mesma coisa em saúde mental. A gente não interrompe ou não vai atender o outro quando ele está lá tentando, né, ou tendo automutilação no banheiro da empresa. A gente percebe quando ele tem mudança de comportamento, por exemplo. Esse é um sinal importantíssimo. Alguém que é muito tímido, daqui a pouco começa a rir alto, a falar que tem alguma coisa diferente aqui. E o contrário é verdadeiro. E como a gente pode, ao ter esses programas, você diz, está tudo bem, não está bem sempre. Tá tudo bem pedir ajuda. Então, isso é segurança psicológica na prática, né? Que você pode ser humano enquanto trabalha. E pode buscar essa ajuda precocemente, no primeiro sinal. Né? E isso muda tudo. Essa condição, inclusive para os resultados institucionais. Se eu posso ser quem sou, eu posso ousar criar, eu posso ousar trazer de mim aquilo que nem eu mesmo conheço ainda. E porque é um lugar seguro para arriscar, para pensar o novo. E aí uma coisa que a gente trabalha com os gestores é a gestão do erro. O erro faz parte. Como é que a gente vai lidar com os erros que Sim, aparecerem? sim, Com leveza para você e para o outro. sim. Né? E como é que a gente vai lidar também com esses desafios de saúde mental? Você não está bem? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, a minha entrevistada diretamente do estúdio da revista Proteção em Novo Hamburgo é a psicóloga Liz Sobol, que é pioneira em saúde social, psicóloga pela Universidade Federal do Paraná, doutora em medicina pela USP de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Estado do Paraná e CEO do Instituto Consciência. Nós vamos falar de psicologia, riscos psicossociais e vários temas ligados a esta questão. Na sequência, conversamos com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Liz. Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendência. Tudo bem com você? Oi, Alexandre, é uma alegria poder estar aqui, compartilhar e trocar ideias, né, diante de tantos desafios que a gente tem enfrentado aí nos contextos de trabalho. Muito obrigada por esse espaço aqui de troca e de encontro. A gente se encontrou no evento do ISMA Brasil em Porto Alegre e eu pensei que era importante batermos um papo sobre algumas coisas ligadas à psicologia. E eu vi que você é autora de 11 livros. Sobra tempo para outras coisas? E o que te leva a escrever tanto?
um senso de perceber que a vida passa e que aquilo que é realmente importante precisa existir no nosso tempo e no nosso espaço. E sim, eu amo o meu trabalho, mas também amo muito a minha família, Sim. tenho meus tempos de contemplação. Sobra tempo, E eu então. fico, né, fazendo essa escolha, o que de fato não pode deixar de ser feito, né? Tanto na vida pessoal, nas relações, mas também no trabalho. E eu entendo que o livro é um lugar de socialização que vai além do próprio autor, onde esse compartilhar de conhecimentos é um processo de educação, é um processo de psicoeducação hoje em sociedade. Então eu faço questão de registrar algumas coisas em livros. E a escrita, para mim, é também uma maneira de expressão, né? E de compartilhar a vida. Então eu tenho livros técnicos e livros afetivos. Aliás, tem dois aqui, né, que você trouxe. Sim. Você o dano à existência e trabalho, considerações sobre as impossibilidades e as escolhas, da editora Juruá, em parceria com o Arthur Clemes Fernandes, tá aqui, esse livro bem legal, estruturado, né? Esse é bem técnico, né? Agora, esse aqui, ó, esse aqui é para botar no lado da cabeceira e sobre o viver, o que importa para você. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui. Alexandre, esse é meu primeiro livro afetivo. Como professora, Até pesquisadora... agora era tudo técnico. Tudo técnico. Eram 10 livros técnicos, com escrita acadêmica. E toda vez que eu publicava um livro, falava com meu pai e com a minha mãe, agradecendo, porque eu recebi sempre muito Essa aqui suporte. É a sua filha? Aqui Essa tá, é minha filha, isso. E dentro tem a foto da minha família na orelha do livro. Aqui. Isso. E aí, toda vez que eu publicava um livro, eu agradecia, ia lá, mostrava para o meu pai, para minha mãe, né, para o meu esposo, que são pessoas que foram fundamentais na minha trajetória. Se não fosse vocês, eu não teria possibilidade de escrever esse livro. E ele tentava ler meus livros, Alexandre. E daí, eu chegava lá no outro dia, filha, o seu livro parece ótimo, mas eu não entendi nada. Por que você não escreve um livro para as pessoas muito lerem? Técnico, né? Não era para ele, né? Não era. Ele é o quê? Ele era professor de biologia Nossa, na universidade, área, mas outra área, né? É ligado às pessoas, né? O ser humano, mas de uma forma um pouco mais E aí técnica. ele falava, por que você não escreve um livro para as pessoas lerem? Nós perdemos meu pai na pandemia. Sim, E você falou. eu resolvi oferecer para mim mesma um lugar de acolhimento através da escrita. E comecei a escrever para passar, né, esse processo, registrar algumas coisas. E quando eu terminei o material, eu percebi o quanto aquilo era significativo também para outras pessoas que precisavam pensar sobre os seus processos de perda, sobre intencionalidade na vida, sobre as relações, o que é que a gente faz todo dia. E então eu escrevi um livro para as pessoas lerem. Esse é o meu primeiro livro para as pessoas lerem. Meu pai não pôde ler esse livro, mas eu sei que ele ficaria muito feliz. E esse livro tem tocado muitas pessoas a olhar para uma vida para além da sobrevivência, a poder se escolher aquele que tem lugar no seu afeto, a poder se acolher e acolher o outro também. Então, é um livro, eu já estou indo para a terceira impressão. Que legal. Como é que as pessoas podem ter acesso? Esse tem disponível na Amazon. Na Amazon. Na Amazon, os outros também que estão ainda, né, circulando, tem alguns livros que eu já tirei de circulação, porque são livros técnicos que desatualizam. Sim, sim. Mas esse é um livro, né, já estamos indo aí, 3.000 livros já distribuídos. Legal, hoje em dia é um best-seller, 3.000 exemplares no Brasil. Exatamente. Nossa Senhora, que legal. E que é legal porque ele sai da bolha, né, da psicologia, né, da área técnica, né? Isso é muito legal. Pena que seu pai não está aqui mas ele está lendo em algum lugar, deve estar sentadinho lá numa nuvem. Né? Não, sem dúvida. E esse livro traz também a história da minha mãe, com uma doença crônica, e a gente, de certa forma, né, sempre precisou encarar a morte nos olhos. E quando a morte se apresenta a você por uma doença crônica, por uma perda, você precisa escolher o que fazer com isso. E eu resolvi aceitar o convite da vida para dançar. E ter mais intencionalidade, sair da caixinha acadêmica, do texto acadêmico, mas que poucas pessoas de fato aproveitam. Sim.
e pude, através desse livro e também hoje das minhas palestras e trabalhos, né, saber que o que importa mesmo é esse toque que a gente pode, e essa presença que a gente pode oferecer um para o outro, sendo técnico ou não, mas ela precisa vir antes, né? E isso impacta também no que a gente faz no trabalho, na maneira como a gente convive, né? E é com isso que eu estou vivendo esse novo tempo de compartilhar a vida enquanto o trabalho acontece, enquanto temos tarefas, desafios e precisamos enfrentar, né, tantas lacunas e dificuldades hoje em sociedade. Essa mudança editorial, ela também tem alguma coisa a ver com a sua mudança? Porque você, desde quando você é palestrante, porque você é professora há muitos anos, mas essa coisa de ir para pegar o microfone para auditório, sair um pouquinho da sala de aula, também uma coisa recente ou é o Alexandre leu bem. É uma mudança de postura na pessoal, vida, né? Exatamente. Na vida. Sim, eu valorizo muito a vida da universidade, a trajetória acadêmica, os textos acadêmicos. Claro. Tem uma história bonita, né? Eu continuo fazendo pesquisa, orientando mestrado, doutorado, né, na Universidade Federal do Paraná, eu continuo fazendo essa orientação, mas eu entendi que a sociedade hoje está precisando desse conhecimento que a gente produz na universidade. Então, esse é um problema brasileiro, acho mundial, mas no Brasil é muito grande. A universidade não fala com a sociedade. A universidade se discute as coisas e ficam... Tá lá, mas ninguém consegue achar, ou é difícil de achar, ela não consegue se estabelecer essa linha de contato, né? E aí a fala do meu pai, por que você não faz uma pesquisa para as pessoas entenderem, sabe? Porque você não leva um conhecimento, tinha uma visão maravilhosa. E aí né? é um pouco isso, né? De como que a gente tem tanto valor naquilo que a gente faz, mas como é que a gente pode ajudar, de fato, e contribuir com esse caminhar da sociedade que o pesquisador também faz parte. Claro. Né? E aí foi esse chamado que eu entendi. Está na hora de eu também contribuir. Como eu sou pesquisadora sobre o assédio, uma das pioneiras no Brasil, e aí surgiram várias legislações, né? A própria OIT, a NR1 agora, mas do CNJ, né? Resolução 351 do Conselho Nacional de Justiça, as instituições começaram a precisar dar resposta para as questões de assédio e saúde mental. E eu lá fazendo pesquisa e escrevendo livro para os técnicos lerem, quando a sociedade estava pedindo. Então, eu resolvi fazer essa transição. Hoje eu estou como colaboradora no programa de mestrado da universidade, mas estou em licença sem vencimentos e podendo, então, circular, né, em várias partes do Brasil, em várias instituições, levando essa contribuição. Que legal, que legal. E hoje você é CEO do Instituto Consciência, que é um pouco desse caminho novo, estou imaginando também. Ele deve ser recente. Sim, eu já vinha numa trajetória, antes de eu ser professora exclusiva na universidade, eu já trabalhava com consultoria e palestras lá no começo da minha trajetória, né? Lá nos anos 2000 por aí. E aí, agora, eu já tinha um Instituto Consciência, só que eu interrompi as atividades por um tempo, enquanto eu estava na dedicação exclusiva na universidade. A universidade consumia muito tempo, né, provavelmente. E eu fui gestora lá também, né? Os últimos 5 anos da universidade, de 2023 a agora de 2018 a 23, eu fui assessora no gabinete da reitoria, coordenando um programa que se chama Convida, que é um programa voltado à prevenção de suicídio, de assédios e de transtornos mentais, para uma comunidade de 40 mil pessoas. Então, eu consegui, assim, fazer a contribuição uma vez por mês em algum espaço. E não dava, né, para conciliar as duas coisas. Agora, com esse novo momento, então, eu trago uma possibilidade de dedicação maior, e aí o Instituto Consciência vem porque não se trata de uma trajetória minha, mas de trazer também outros profissionais que possam contribuir com essa discussão. Então, já temos uma equipe com 3 pessoas, 2 delas já são pessoas que caminharam comigo, a Giovana Miola e a Isabela Pelanda, que vão construindo também essas possibilidades de multiplicação desse olhar de cuidado,
chamado de melhoria das relações, de promoção de ambientes saudáveis, né? E a ideia é agregar outros profissionais, é fazer pesquisa, e por isso não dá para ser Lissobol, precisa ser um instituto, né? Que a gente agregue conhecimento científico, trajetória e outros profissionais que tenham esse mesmo propósito. Sim, Né? E por isso o Instituto Consciência. muito legal. E você tem todo você já mencionou um trabalho já há muito tempo sobre assédio moral e assédio sexual, os assédios, né? E você tem participado muito ativamente junto à justiça, né? Diferentes estados, fazendo palestras, fazendo, não sei se consultoria, mas fala um pouquinho sobre essa questão, porque quando a gente fala em assédio, me parece uma questão muito deveria ser uma coisa mais de prevenção e hoje é mais de judicialização, né? O que eu acho bastante preocupante. Mas às vezes as coisas se resolvem de uma forma meio, né, atravessada. Mas a justiça acaba assumindo um papel importante em trazer esse assunto para a sociedade, né? Uhum. Hoje a gente ainda tem um predomínio de uma lógica de denúncia, apuração e punição para o tratamento do assédio num âmbito geral. Como pesquisadora, eu fico muito feliz de ver o avanço, porque quando eu comecei esses estudos, era só o sindicato que falava disso, que é super importante o papel sindical. Só que a resposta não vem só por uma atuação sindical. A gente precisa, de fato, das instituições e das organizações implicadas e comprometidas, não só em saber isso é assédio ou não, pune ou não, mas a régua e o parâmetro agora não é assédio, o parâmetro agora é o respeito. Nós precisamos de relações que tragam respeito como critério básico de convivência. Nós precisamos recombinar esse jeito de viver, de trabalhar, porque a conta não está fechando. Nós estamos pagando muito alto enquanto seres humanos sobre essa aceleração, esse individualismo, a competição, a coisificação que a gente faz de nós mesmos. Eu gosto muito do Byung-Chul Han quando ele fala que nós somos nossos próprios exploradores, aqueles que mais, né, permitem e aceitam a violência, aceitam o assédio, reproduzem um assédio sobre o outro. E aí, quando você olha para o assédio como um problema entre uma vítima e um agressor, você está buscando o culpado. Tem sim, é um problema que acontece entre as pessoas, mas o que está em torno da gente que o assédio tem crescido tanto? São 400 mil processos avaliados na justiça no último ano. Isso é muito significativo, sabendo que tem ainda subnotificação. Então, o Brasil é um país onde a gente vê, né, em pesquisas ali, em torno de 50% da população afirma que teve algum tipo de vivência de assédio no trabalho. Quer dizer, 1 em cada 2 pessoas tem constrangimentos, tem desconfortos, tem desrespeito, no mínimo, fora as situações mais graves. E aí a OIT vem trazendo um parâmetro outro, agora na Convenção 190 da OIT, que assédio e violência são todos os tipos de assédio. Assédio sexual, assédio moral, assédio existencial, que é um tipo novo de assédio que agora que a gente está mapeando nas pesquisas, que é a invasão da vida pessoal pelo trabalho, através de dispositivos tecnológicos. Não desconecta não nunca. Desconecta, né? Trabalho todo o tempo, em todo lugar. Então, isso é um assédio existencial que impede a pessoa de desenvolver outras relações. Eu abordo, inclusive, nesse livro, Dando a Existência, esse tipo de assédio. O assédio, a violência de gênero, a violência familiar, inclusive. A OIT diz que é responsabilidade da instituição fazer o primeiro acolhimento. E o que mais que a OIT diz? Que assédio e violência não é só a efetiva prática dos assédios, mas é a ameaça a esses comportamentos. O que traz um outro contorno, que é do comportamento tóxico. Nos Estados Unidos tem um instituto chamado Boss Instituto, coordenado pela Laura Krauschel, que é uma pesquisadora, e ela acompanha gestores com problemas de comportamentos tóxicos e mostra, né, como cuidar de um alerta, de uma vigilância sobre comportamentos muito mais sutis vai evitar as questões do assédio. Só que não é assim, aqui é assédio, ali não é mais.
O parâmetro não é como é que eu faço. Tem muitos gestores com medo de ser denunciado por assédio ou acusado de assédio. Mas a preocupação não é do ser acusado, precisa ser: será que eu fui respeitoso? O parâmetro seguro é não deixar dúvidas de que o seu comportamento foi respeitoso. Então, nós estamos num processo de mudança de cultura, de entender que nós não estamos um contra o outro e precisamos denunciar o tempo todo. Quando é que isso vai acontecer? Quando nada mais funcionar, aí você tem que denunciar. Mas a gente precisa sentar e recombinar e poder falar, romper com o pacto do silêncio, onde eu aceito a violência, onde eu aceito o outro passar violência e não me posiciono diante disso. E enquanto gestor ou pessoa, né, que ali na convivência, eu vi que eu causo desconforto no outro, mas eu também não lido com isso. Então há um pacto do silêncio. Nas instituições se sabe de assediadores tradicionais e ninguém faz nada. Então há um pacto, né, de aceitar a violência. E para onde a gente está indo? Nós vamos ter que mudar alguma coisa. Nós vamos ter que parar e recombinar como é que nós vamos viver. Porque o suicídio no trabalho só está aumentando, os transtornos mentais já são a primeira causa, uma das primeiras causas de afastamento no trabalho e a primeira em dias perdidos de trabalho. Então tem um custo para a sociedade enorme. E o que é que nós vamos? Nós vamos continuar? Nós vamos esperar o próximo suicídio no ambiente para perguntar o que nós vamos fazer? Alguém ter uma crise de ansiedade? Ou perdermos mais talentos? Então, é hora de uma atuação preventiva e precoce. É antes do assédio acontecer. E aí nós temos trabalhado, eu tenho trabalhado, né, junto com o grupo ali do Instituto, num programa que se chama Cultura do Respeito, onde a gente faz intervenções de mudança de cultura, trazendo este lugar do diálogo e da valorização da inteligência coletiva. Esse programa é o que você fez na universidade? Não. Não, na universidade eu fiz um outro relacionado à saúde mental. Continua, então depois eu quero falar do da universidade. Esse programa é um programa que eu tenho desenvolvido bastante no judiciário. Eu estou acompanhando as instituições do judiciário desde 2006. Antes, né, a regulamentação deles é de 2019, mas desde 2006 que eu discuto essas questões de assédio, relações e respeito dentro do trabalho. E em todos os âmbitos. Não instrumentalizando a avaliação dos processos jurídicos, né, do juiz que vai avaliar uma causa. Aí eles acabam recorrendo nos livros, acabam chegando no meu nome também. Mas o que eu ajudo de fato lá e acompanho são as comissões internas para evitar o assédio dentro do próprio judiciário, nas relações entre eles. O público interno do judiciário, não a questão de julgar ações. Assim como o TCU, né, outra instituição que eu acompanho, o MPT. Porque eu imagino que vamos lá, é uma área bem complicada, né? Porque nós estamos falando de, vamos lá, juiz é Deus, né? A área de medicina, assim, a área de judiciário, estão falando que eminências, né? Doutores e tal. Então, é a área acadêmica, né? Estou imaginando sempre cito, né? A senhorinha da limpeza que vai limpar a sala do desembargador, né? E aí, ela deve entrar cheia de medo, né? Tem formas de organização do trabalho que a gente fala, né? Que é a maneira como o trabalho está organizado, como são as hierarquias, as tarefas, que acabam impondo um distanciamento maior por conta dessas hierarquias, dos papéis, dos vínculos. Precisa existir e tal, respeito, mas às vezes é uma coisa que transcende um pouquinho, fica uma coisa meio assustadora, né? Fica uma coisa de medo, né? Sim. A hierarquia vira medo, daí porque as pessoas entram apavoradas, né? Isso causa problemas psicológicos em qualquer trabalhador, né? Porque tem uma questão da estrutura que já vai dar esse distanciamento. Sim. Só que é muito interessante perceber que assédio e as questões de saúde mental, elas dependem não necessariamente da natureza do trabalho, ou seja, qual é o tipo de trabalho que a gente faz. Sim. E nem necessariamente de uma estrutura mais institucionalizada, mas é a microcultura. É o que esse gestor, no cotidiano, diz, à margem do que pode ou não pode, a forma, do que vale ou que não vale. Não é controlar o trabalho, é como faz o controle do trabalho. Porque é tarefa do gestor. Dar a tarefa, acompanhar a tarefa, cobrar isso,
dar feedbacks, inclusive negativos. Sim, sim. A questão é como isso é feito. Uhum. E aí eu trabalho com base na psicodinâmica do trabalho, na gestão por cooperação, que é uma proposta francesa de um psiquiatra que é referência mundial nessas discussões, e que ele vem chamando esse lugar do diálogo e da inteligência, da valorização da inteligência coletiva. Em tempos de inteligência artificial, o grande diferencial é a inteligência coletiva. E poder compartilhar essas ferramentas, esse olhar e essa perspectiva com os gestores tem tido um resultado muito impactante no cotidiano deles. Do gestor entender que ele é um ser humano, que ele não vai dar conta de tudo, não vai dar conta sempre, não vai dar conta sozinho. E que faz parte do trabalho dele, com intencionalidade, combinar e recombinar com a sua equipe. Desde a distribuição da tarefa, da expectativa que se tem, dos prazos, de como deve ser a entrega, até a devolutiva, funcionou ou não, e que isso tem a ver com a tarefa. E não, porque hoje no Brasil a gente tem muita dificuldade com isso. Qualquer feedback que diz, olha, esse trabalho aqui não chegou no que a gente precisava, parece que é a identidade da pessoa que foi atacada, né? Quando, na verdade, nós estamos falando de uma tarefa. Um trabalho é tão digno, é tão importante o que se faz, que é muito valoroso que o outro olhe e dê o seu feedback. Então, na minha equipe mesmo, quando eu trabalhava no programa lá da universidade, que tinha épocas que a gente tinha 50 pessoas envolvidas, eu falava, o teu trabalho é tão digno que ele não vai sair aqui do programa nenhuma entrega antes de alguém olhar também e pensar junto com você sobre o seu trabalho. Então, as entregas eram sempre em duplo, um responsável e o outro que levava um olhar de valorização. E que às vezes era, olha, gostei dessa parte, mas essa parte aqui eu não entendi. Será que a gente pode melhorar? O que mais que a gente pode fazer? E isso não ataca quem eu sou. Isso, na verdade, valoriza quem eu sou e me ajuda a me desenvolver. Mas é uma outra cultura. E a gente vai precisar recombinar essa cultura. É um paradigma completamente diferente. Diferente. Eu gostei muito da inteligência coletiva e eu fiquei imaginando que a inteligência coletiva tem cheiro de gente e a inteligência artificial tem cheiro de máquina, né? Eu gostei muito dessa sua relação da inteligência coletiva com a inteligência artificial, que faz... A gente está vivendo um momento de AI, né? Inteligência artificial, e muito intenso, todo mundo fala nisso, mas essa inteligência coletiva, ela existe há milhares de anos e é o que nos faz, né? É isso que faz as coisas acontecerem na prática, né? É aí que está a inventividade, a capacidade de inovação, da criatividade, inclusive para a gente ter condições de enfrentar esse novo tempo que a gente nem sabe qual vai ser. A gente não sabe que futuro está nos esperando. Se a gente perder a conexão humana, o que vai sobrar? Daí, do que vai valer. Então, em Austin, agora nos Estados Unidos, teve o evento mundial de tecnologia e inovação, e a abertura do evento foi com a Kesley Killan, que é uma pesquisadora da Harvard, que trabalha saúde social. E ela foi, que interessante, um evento de inovação e tecnologia, falar de relações humanas. E aí ela traz o seguinte, do que adianta os avanços de tecnologia e inovação se perdermos as conexões? E aí ela traz, assim, algumas orientações muito práticas para ver que ponto que a gente chegou, de uma regra 5-3-1, que você tenha 5 interações significativas num período, acho que é um mês que ela coloca, 3 pessoas de referência na vida e 1 hora de interação intencional por dia. E 1 hora ela considera uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, uma conversa na fila enquanto está aguardando, porque hoje cada um está no seu universo, dentro da tela, e perde a conexão com o outro, do compartilhar. É assustador isso, né? Essa desconexão público. Completa das pessoas é assustador. Muito rápido, nem na mesma casa, né? Porque cada um, né? Quando eu era criança, eu dividia a televisão com os meus irmãos, com a minha família, e todo mundo ia ver o mesmo programa e sentava junto na sala. Hoje não, é cada um no seu dispositivo, no seu ambiente, não trocamos mais narrativas. Eu vi na sua palestra que você fala que as pessoas não têm mais, nem sabem se tem mesa de jantar, né? O jantar, o almoço, o café. As pessoas não vão, se tem, não estão usando, né? Cada um vai para o seu quarto, vai para o seu...
esse momento social. Aliás, é engraçado, as novelas brasileiras ainda tem muito isso ainda, né? Todo mundo senta para tomar café, é bonito, é um belo exemplo, mas na prática a gente não vê aquilo, né? É meio coisa meio estranha quando a gente vê lá com suco de laranja, inclusive café da manhã com suco de laranja, com café, com bolo. Não é assim que funciona na prática. E não tem nem mesmo que seja só um café, né? Um café com pão. Hoje em dia as pessoas não estão juntos, né? Os tempos são diferentes, ou se são iguais, como você menciona, o cara tá ali com o celular já, né? Sentou na mesa com o celular. E o brasileiro é um dos que mais usa telas, né, no mundo. É assustador isso. E não é por um acaso que nas pesquisas sobre solidão, o Brasil também é campeão. A solidão virou uma epidemia mundial e ela afeta tanto a saúde física quanto a mental, ao ponto da Organização Mundial da Saúde instituir em 2023 a Comissão de Conexão Social, para estimular as pessoas a romper essa solidão e a conversar com alguém que está no mesmo transporte público que você. A Kesri Killen fala, no lugar de você ouvir um podcast, gente, escutem o nosso podcast. O nosso sim, né? Depois vai lá e conversa com a sua esposa, o seu marido, seu filho, seu pai. Né? Mas no lugar de ouvir um podcast o tempo inteiro, sim, que claro. Você faça uma ligação, organizar mande a agenda, uma mensagem, né? Que você Como tenha interações. 5, 3, 1. 5 interações significativas Tá. no mês, 3 referências na vida e 1 hora de interação significativa, intencional por dia. Legal. E isso envolve a hora da refeição. Ora, todo mundo tem que comer. Por que a gente não estabelece um combinado de que... Desligue os celulares nesse momento e olhem um para o outro e falem de coisas que tem a ver, né? Você sabe que quando as minhas crianças eram pequenas, a gente estava jantando e daí quando eu olhei, tava cada um num dispositivo, nós 4. As crianças tinham 2, 3 anos, logo quando começou essa coisa do celular. E aí eu cutuquei meu esposo e falei, Daniel, olha isso. Ele não via. O quê? O quê? Olha o que está acontecendo. E eu já estudava novas tecnologias na época e tal, né, nas pesquisas. A profissão dele é para outra área, então ele é professor também, mas na área de física, de radioterapia, então ele não estava estudando a mesma coisa que eu. E eu falava, olha, e ele não enxergava, né, que a gente estava tudo em tela. Daí eu falei, olha, a gente não está jantando junto, e todos na mesa. A mesa do jantar, cada um comendo e vendo a sua tela. E ali a gente combinou que a mesa ia ser um lugar de encontro da nossa família. E todos os dias a gente, pelo menos uma refeição por dia, e às vezes até mais, a gente consegue parar tudo, vir para a mesa. Eu faço questão de trazer o prato mais bonito, de enfeitar uma vez por dia uma mesa bonita para comer o pão com café. Tá tudo bem. Né? As nossas mães guardavam a taça de cristal e nunca usavam, né? O melhor é para aquele que está ali todo dia com você. E aí a gente conversa, e a gente faz a rodada do legal e o chato. Cada um conta o seu legal e o seu chato do dia, né? E é muito legal. Hoje as minhas crianças já estão adolescentes. Cria uma rotina, mas uma rotina que traz uma aproximação, um acolhimento, né? Da família. E assim, hoje é tão natural que a gente senta... depois entra num... Os adolescentes chegando e falando, nossa, lá na minha escola, né, hoje aconteceu isso, e então e eu também falo, olha, sabe o que foi legal da mamãe hoje? Foi ir lá no programa fazer um podcast com o Alexandre, né? Então, você vai compartilhando a vida. Sim. E isso conecta de um jeito... Conecta muito, né? E além disso, eu também tenho uma outra prática que eu escrevo até no livro sobre o viver, que é do tempo especial, onde você agenda com as pessoas que são importantes na sua vida um tempo juntos. E eu comecei a fazer isso porque eu tava as crianças muito pequenas, eu já viajava, já fazia palestra e tal, e eu, nossa, mas eu não tô ficando tanto com eles, não sei o que, eu vou, daí, indo atrás, descobrir o tempo especial. E aí, nesse tempo especial, são 3 regras simples. Não pode se machucar, não pode machucar o outro e não pode quebrar nada. E o que é que você quer fazer agora? Porque agora a mamãe está com você. Não tem mais nada importante. Vale tudo, menos respeitando essas regras. A gente ia para a cozinha fazer tapioca. Teve um dia que meu filho pediu para desenrolar um novelo de lã inteiro e a gente foi fazer. Porque a regra dele é onde ele é aceito como ele é, onde eu vou entrar na história dele, né? E isso foi transformador. E eu fiz isso para acalmar a culpa, né? Nossa...
Eu recebia tanto afeto, tanto afeto. Que coisa. Foi tão incrível para mim viver isso que saiu da lista de tarefas para ir para a lista de prioridades e do lugar de sentido e de encontro. 20 minutos. E não era todo dia. E Aquilo aí, tinha um peso qualitativo no emocional de todos, né? Para e você aí, e para eles, né? exato. E daí e aí no final eu falava, foi muito, eu estou muito feliz de ter ficado esse tempo com você. E quando você quiser, você pode pedir outro tempo especial que a gente vai fazer. E Ah. às vezes eles anunciavam, mamãe, vamos fazer um tempo especial? Filho, hoje a mamãe não consegue, eu tô saindo para viagem, mas olha, eu vou voltar depois de amanhã, vamos marcar aqui, ó, vou pôr na minha agenda. Gente, a gente precisa colocar o outro na nossa agenda. Quem é importante no teu tempo e no teu espaço precisa existir. Quem é importante no seu afeto precisa existir no seu tempo e no seu espaço. E infelizmente hoje essas relações não acontecem mais espontaneamente. A gente precisa trazer Organizar. isso organizado e dizer isso é prioridade. Com meu marido eu saio a cada mês 24 horas. Essa é a nossa meta. Minhas metas são assim. A cada mês a gente tenta sair 24 horas só nós dois, né? E claro, isso depende de uma rede de suporte e tudo, Sim. né? Mas Mas organizando dá para fazer. quantas vezes a gente se olhou e falou: "Ai, eu não podia estar aqui". Uhum. Nem eu, Mas vocês se prepararam para isso. mas você é prioridade para mim. Você existe para mim. Até em épocas que a gente tava em conflito. Sim. 25 anos de casado, né? Sim, Tem sim. época que você tá em conflito. E quando a gente não faz esses tempos, aí a gente começa a brigar. Aí a gente gasta esse tempo tentando se É demais acertar. tempo com desgaste da. É. Então, a vida tem pedido para nós, nessa aceleração, nessa sobrecarga, uma intencionalidade que antes essas relações aconteciam mais fluidas. E hoje, se você não se colocar na agenda e não colocar as pessoas que importam na sua agenda, elas não vão existir. E a gente vai separar, né? Vai distanciar cada vez mais e vai viver isso que, né, a OMS já percebeu, que é a solidão, como epidemia mundial, né? Então, qual é a escolha que a gente faz? A gente espera conseguir, às vezes, né, ideais de influenciar muitas pessoas, fazer transformações na vida do outro, só que é o outro que está ali todo dia com você, é o teu olhar que dá a diferença. Inteligência coletiva é também dentro da família, né? Claro. E ela não tem só cheiro de gente, ela tem o olhar que nada substitui. Com o olhar você acolhe, com o olhar você dá existência para o outro, no teu afeto, né? E é disso que a gente está precisando. Nossa, Alice, está tão bom esse papo que eu até continuaria desse assunto, mas como a gente vai ter que falar num outro assunto que é um pouquinho mais. Tem tudo a ver com isso, porque na verdade está falando de acolhimento, está falando em mudanças dentro das empresas, que é organizar essa agenda também na empresa, né? Uhum. Como é que é o dia O tempo especial. o tempo especial, né? Por que não ter isso também, né? Adaptando isso para as realidades. Você lançou um pequeno, uma cartilha, né? Que é o Pare, Escute e Acolha, que eu achei fantástico, que eu acho que a gente poderia, a partir dessa experiência aqui, desenvolvida pelo o Instituto Consciência, né? Pequenas dicas, né? De como a gente pode mudar a vida, como a gente pode melhorar o ambiente pessoal de trabalho. E essa cartilha ela é voltada para quem, especificamente? Então, essa cartilha, né? O acolher é do humano, só que nem toda ajuda ajuda. Essa cartilha é voltada para todo ser humano que se importa com o outro e quer saber como melhor ajudar. Mas ela tem um foco principal de ajudar nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho. Com a nova NR1 e com todos esses transtornos que a gente tem visto na sociedade, né? 1 entre 4 pessoas tem ou terão transtornos mentais no decorrer da sua trajetória de vida. Então, quando você olha para o lado, né? Muito provavelmente alguém muito próximo de você ou você mesmo está passando por alguns desencontros emocionais, algumas desestabilidades, inclusive podendo chegar a transtornos. O que acontece é que psiquiatras e psicólogos não serão suficientes para atender todos nós. Na universidade, às vezes atendendo estudantes em crise ou até em crise de ideação suicida, eu perguntava: você tem um psicólogo, você tem um psiquiatra? Ali naquele contexto, vários deles tinham esse acesso.
O que eles não tinham era um pai presente. O que eles não tinham era o olhar de um colega, de um professor que desse um feedback construtivo. Que era isso. A gente está carente do ser humano. E no trabalho isso também é verdadeiro, né? Então eu tenho desenvolvido dentro desse grande programa Pare, Escute, Acolha ações para brigadistas em saúde mental, onde a gente prepara pessoas que não são psicólogos ou psiquiatras para ter um olhar de cuidado sobre o outro, entendendo os sinais de alerta, entendendo a rede de suporte por onde essa pessoa pode ser ajudada ali dentro do contexto, e também como eu faço o primeiro acolhimento, como ser humano, capacitado, não tecnicamente, mas capacitado no seu olhar de sensibilidade. O que eu pergunto aqui, o que eu falo e o que eu não falo. Então a cartilha está organizada, o que eu faço para ser uma ajuda que ajuda, e o que eu não devo fazer para ser uma ajuda que ajuda. Então, a gente interrompe o outro, a gente completa a história, a gente compete desgraça, né? Tristeza, e a gente dá as boas soluções, que, eu tenho uma boa solução para você. O que é solução para mim não é para você. E a gente precisa respeitar o outro nessa... E escutar, que é o mais importante, né? As pessoas acham que, não, trabalha mais, esquece, vai passar, né? Faz isso aqui, e não é, cada pessoa tem a sua forma de enfrentar as coisas, e eu enfrento dessa forma, mas se eu falar para você, não vai resolver, mas eu preciso primeiro te ouvir e ver o que tu, né, a tendência, a gente não tem muita paciência hoje mais para escutar, né? Sabe que o Simon Sinek, ele conta a história de uma colega dele que passou por um problema difícil, uma amiga dele, que passou por um problema difícil, e quando ele ficou sabendo do problema, ele fala, mas como que você não me procurou? Daí ela falou, eu te procurei. E daí ele vê, oi, você vem aqui hoje? Não vou poder. Ela não falava que ela estava precisando de ajuda. Sim. E eles criaram um código que é os 8 minutos. Você tem 8 minutos para mim? 8 minutos. É importante. Gente, se você pode ser acolhido por 8 minutos, você encontrou o que Rubem Alves chama do copo vazio. Você oferece para o outro um copo vazio para que ele coloque ali o que é sentido para ele, para que ele se encontre com ele. Em 8 minutos de alguém te acolhendo, você se encontra com você. E o outro não precisa mais estar ali, porque você teve coragem de fazer perguntas para você mesmo que não faria na solidão. Então veja que a gente está falando de ações muito simples, que é de olhar, perceber que alguém não está bem, ir lá e perguntar, escuta, eu estou vendo que você está atrasando todos os dias essa semana, você é sempre tão pontual, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você dá 8 minutos para essa pessoa poder se organizar e nomear o que ela precisa, renegociar o horário de entrada para aquele período. Né? Então, entendem como isso é muito preventivo de desgastes, de conflito, de julgamentos prévios. Tá desanimado, não quer trabalhar. Poxa, estamos perdendo o melhor funcionário aqui da nossa equipe. Vamos perguntar o que está acontecendo. Então, o Pare, Escute, Acolha é um programa que visa capacitar lideranças ou referências na instituição para o primeiro acolhimento e encaminhar para a rede, né, de apoio. E também nós temos a oficina Pare, Escute, Acolha, que é voltada toda, em 1 hora você compartilha como eu posso perceber que eu não estou bem ou o outro não está bem, como eu faço essa primeira abordagem de acolhimento e para onde eu encaminho o meu colega. Porque, gente, é um perto do outro. Quem vai olhar quem vai cuidar um do outro não é o psicólogo, o diretor, a área de saúde. E muitas vezes nem o gestor, mas é essa rede. Nós precisamos restaurar o tecido social. Numa ética do amor, como diz Bell Hooks, não só do cuidado. O cuidado é como é que você está aqui amanhã. Do amor é um respeito a você, ao outro e ao que a gente faz junto, num olhar de futuro. Então, eu gosto, né, esse programa do Pare, Escute, Acolha, mexe muito comigo, porque eu acho que ele traz uma esperança do quanto a gente pode mudar aquela cultura e aquela relação do todo dia, das pessoas que a vida me confia todos os dias, no trabalho ou fora dele. E aí, além disso, nós temos a multiplicadores do olhar de cuidado, que a gente ensina outras pessoas, que não têm que ser psicólogos, a fazer a oficina Pare, Escute, Acolha, para que não dependa de ter alguém externo para ir lá fazer a oficina, mas a própria pessoa pode reproduzir dentro da empresa.
Tá, mas vocês começam, digamos, vamos imaginar assim a estrutura, digamos, da ideia do programa. Vocês começam com gestores, ou como é que, ou independe, cada caso é um caso. Então, para cada contexto, a gente precisa avaliar, primeiro valorizar tudo que tem, o que já tem funcionando nessa Tá. instituição Uhum. e como que os programas vêm ajudar naquilo que precisa. Não vão fazer, eu não tenho um programa fechadinho que eu aplique Sim, em não é todos um os pacote lugares. fechado. Não, é sempre a partir da realidade. Mas são dois eixos principais de atuação hoje. A cultura do respeito voltada a gestores, que a gente trabalha a parte toda de prevenção ao assédio, intervenção precoce e também dos acolhimentos e gestão das demandas emocionais, que daí vem toda a saúde mental, e aí já tem essa parte do pare, escute, acolha para os gestores na cultura do respeito. Então, é um programa onde a gente já trabalha com os gestores, a prevenção do assédio e a gestão das relações e dos afetos, né? Então, pega assédio e saúde mental. Isso é um programa. O outro programa é o pare, escute, acolha, que daí pode capacitar esses brigadistas e aí eles mesmos podem ser os multiplicadores de fazer essas oficinas, né, dentro da instituição. Então, são dois programas diferentes. Mas os gestores, eles podem ser capacitados num ou no outro. Em geral, as empresas preferem esse que já trabalha a cultura do respeito nas práticas de gestão, a reunião como espaço de diálogo, o feedback como um espaço de encontro. Então, são outras maneiras, né, na prática cotidiana. E daí vem intervenção precoce em assédio e daí a gestão dos afetos e das demandas emocionais. Isso para os gestores, né? Então, tá bem estruturado, a gente tem tido feedbacks excelentes desse trabalho. Isso daí as pessoas procuram um instituto, então. Procuram um instituto. Em Curitiba, mas atende nacionalmente, se tiver uma demanda, a pessoa pode entrar em contato com vocês. Hein? Sim, a gente atende o Brasil todo, né? E tenho ido, esse ano mesmo já fui para Belém, o ano passado estava em Manaus, então estava com o pessoal do Acre. Tem estratégias EAD, tem para grandes, né, até 700 gestores a gente já atendeu simultaneamente nesses programas. Uhum. E daí tem workshops síncronos, presenciais, então a gente trabalha, quando tem o EAD tem sempre um workshop de aplicação, que daí o que disso tudo que vocês receberam de informação, como é que isso chega para vocês, o que se aplica à realidade. Então, eu não faço sem ter essa aplicação e esse acompanhamento de aplicação, mas também tem workshops presenciais, além das palestras, né? Qual é o formato que melhor respeita aquele momento da instituição, o que funciona, né? Isso tanto em instituições públicas quanto privadas, né? Temos recentemente, né, estive com a Klabin, o TRE São Paulo, TCE São Paulo foi pioneiro nesse estudo nessa intervenção dos brigadistas, eles têm até oficializado, né, os brigadistas. O TCU também tem muitas práticas interessantes, então é muito dá esperança ver que é possível, sabe? São ações viáveis, que têm um custo institucional muito baixo, porque você trabalha a potência da inteligência coletiva e não mais uma estrutura, mais uma unidade. Se valoriza aquilo que já está lá, é o ser humano que está lá e que está precisando um do outro, né? Então você faz essa conexão da inteligência, valorização da inteligência coletiva nos dois programas, que são práticas, na verdade, de saúde social, práticas de melhoria na qualidade das nossas relações, né? O modelo dos brigadistas, para mim, é um modelo fantástico, né? Ele organiza essa... Porque uma coisa é as pessoas estarem preparadas, né? Mas se a gente sistematiza isso, acho que fica... as empresas, as pessoas sabem para onde buscar apoio, né? Porque às vezes ela busca apoio num colega que às vezes está bem intencionado, mas não está preparado, né? E se tem uma pessoa com algum conhecimento sobre o assunto, de como encaminhar aquele tema, fica bem mais efetivo o resultado. E esse tipo de programa, você autoriza as pessoas a pedirem ajuda.
Porque hoje o que acontece? Você percebe que alguém não está bem, ou né, há algum direcionamento, quando teve uma crise de ansiedade no trabalho, quando não conseguiu mais trabalhar. Só que essa presença um do outro, ela pode vir muito antes. É no primeiro sinal de desrespeito que a gente diz, gente, vamos lembrar o nosso combinado, que aqui a gente se respeita. Não é quando alguém denuncia um assédio. Né? A mesma coisa em saúde mental. A gente não interrompe ou não vai atender o outro quando ele está lá tentando, né, ou tendo automutilação no banheiro da empresa. A gente percebe quando ele tem mudança de comportamento, por exemplo. Esse é um sinal importantíssimo. Alguém que é muito tímido, daqui a pouco começa a rir alto, a falar tem alguma coisa diferente aqui. E o contrário é verdadeiro. E como a gente pode, ao ter esses programas, você diz, está tudo bem, não tá bem sempre. Tá tudo bem pedir ajuda. Então, isso é segurança psicológica na prática, né? Que você pode ser humano enquanto trabalha. E pode buscar essa ajuda precocemente, no primeiro sinal. E isso muda tudo. Essa condição, inclusive para os resultados institucionais. Se eu posso ser quem sou, eu posso ousar criar, eu posso ousar trazer de mim aquilo que nem eu mesmo conheço ainda. E porque é um lugar seguro para arriscar, para pensar o novo. E aí uma coisa que a gente trabalha com os gestores é a gestão do erro. O erro faz parte. Como é que a gente vai lidar com os erros que aparecerem? Sim. Com leveza para você e para o outro. Né? E como é que a gente vai lidar também com esses desafios de saúde mental? Você não está bem? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Né? Então, é por isso que esse programa é interessante, ele é protetivo, porque as pessoas pedem ajuda muito antes do problema estar fora do controle ou numa situação grave. Você já pensou isso, né, para a própria pessoa, a repercussão, e pensar que quando ela entende isso, ela também se autoriza a fazer isso na sua vida pessoal. Então, um programa desse numa empresa não é para uma pessoa ou para um grupo, é para todas as relações que essa pessoa vai viver. Então, a gente tem recebido assim, retornos muito significativos do quanto se perceber capaz de ajudar o outro também tem permitido as pessoas a serem humanas consigo mesmo e pedir ajuda antes e também saber acolher o outro. Então, a gente está bem feliz aí com esse avanço desse programa. Como é que as pessoas podem ter acesso à cartilha? Entra em contato com vocês? Isso, entra em contato o site conosco. do Instituto? A gente está elaborando o site agora para o segundo semestre, nós vamos estar com eles disponível, mas nós temos as nossas redes no Instagram. Né? @lissobol e o @institutoconsciência.oficial. E nós temos também um evento que é o primeiro seminário de saúde social e inteligência coletiva que vai acontecer no Brasil. A questão da saúde social é muito recente nas pesquisas e também nessas iniciativas mundiais. E aí a gente vai já em agosto, é um seminário online, vai ser online para que mais pessoas possam acessar, né? E daí nós vamos, então quem tiver interesse também está nas nossas redes, 14 de agosto, período da manhã, e nós convidamos já iniciativas pioneiras no Brasil, como a Klabin, o TCE de São Paulo e a TCU, para compartilhar as práticas de saúde social. Falar o que eles estão fazendo na prática, no chão de fábrica. Exatamente. No chão de empresa. O TCE vai trazer o exemplo dos brigadistas, que eles foram pioneiros, né, nos órgãos públicos nesse modelo, e eu os acompanhei. O TCU vai trazer as campanhas com temas sensíveis na comunicação institucional, que é muito importante. Como é que você anuncia isso, como você engaja as pessoas nessas sensibilizações. Então, o Fábio França vem conosco, e a Simone da Klabin também vem compartilhar, que eles têm o programa Viver Bem, e um dos eixos é saúde social, então eles já trabalham com esse tema há uns 3 ou 4 anos, e ela vai vir compartilhar conosco, né? Inscrições para esse evento são pagas? Não, é gratuito, porque a ideia é exatamente do Instituto, é compartilhar conhecimento científico, compartilhar essas novas tendências e respostas, né, que saiam do individual, do mapeamento, será que tem ou não problema de saúde mental, será que tem ou não assédio? Não é isso, gente, a gente precisa ir para um outro patamar, que é o olhar, essa forma de conviver, a forma de organização do trabalho, e aí
NR1 vai puxar bem isso, né? Que não é fazer mapeamento quantos tem adoecidos aqui, mas é perceber como esse jeito nosso de funcionar, de organizar, de distribuir tarefas, de acompanhar cobranças e metas, está adoecendo ou não está adoecendo. E é recombinar esse jeito, né? Então, eu acho que é bem essas legislações, esses indicadores são convocações que a vida está nos fazendo para recombinarmos o jeito de conviver. Né? Então, é este o convite, né, que eu tenho feito aonde eu vou. Vamos cuidar melhor da gente, de quem está por perto, porque afinal essa vida passa aceleradamente. Nós precisamos escolher se ela vai escapar como areia e a gente vai se perder como seres performáticos, ou se nós vamos ter intencionalidade, entregar cada encontro sementes, né? Sementes de vida, de sentido, de transformação de nós mesmos e do outro. E o trabalho é um lugar maravilhoso para a gente se descobrir, para transformar, né? O trabalho é uma bela desculpa da vida para encontros significativos que vão nos transformando e vão nos tornando uma pessoa melhor, diferente, né? E mais voltada também ao outro. Então, esse é meu convite, Alexandre, às instituições, aos profissionais. Liz, quando o papo é bom, passa muito rápido e a gente já está encerrando o nosso tempo. Foi muito bom conversar com você e eu queria que você fizesse algum comentário final, alguma coisa que eu não tenha abordado. Fique à vontade para um fechamento aí. Essa oportunidade que a gente tem hoje de repensar o que eu estou fazendo comigo mesmo, que eu tenho feito com o outro, né? Que a gente possa ter intencionalidade de escolher como se colocar em cada encontro que a vida traz. E que o trabalho, sim, ele pode ser esse lugar de identidade, de saúde, e é nisso que eu acredito. Então, que cada um possa encontrar, né, em si e no outro, essa potência de vida, né, de uma cultura de respeito, de olhar um para o outro e de se acolher como seres humanos, porque acolher é do humano. E a gente pode ser uma ajuda que ajuda, e a gente pode trazer inovação, resultado e potencializar a entrega que a gente faz para a sociedade enquanto instituição, mas sem desrespeitar quem somos como seres humanos. Né? O humano precisa estar no centro, e a inteligência coletiva é o grande diferencial hoje dentro do contexto da inteligência artificial. Então, vamos aceitar esse convite da vida juntos? É isso que eu quero deixar aí para vocês. Que legal. Bom, esse foi o nosso bate-papo com a Liz Sobol, essa psicóloga especial e que trouxe tantas dicas, né, para a gente como pessoa, como cidadão, como ser humano, como também dicas para as nossas empresas melhorarem as condições, empresas, instituições, né, melhorarem o nosso dia a dia, num local onde a gente passa tanto tempo, né, praticamente 1/3 da nossa vida a gente passa dentro de uma empresa. Queria te agradecer mais uma vez. E o Proteção Tendências está terminando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um programa. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.